A leitura da questão de hoje que diz assim: leia atentamente a frase abaixo. Os dispositivos desta topologia são conectados em série, formando um circuito fechado. Os dados são transmitidos unidirecionalmente, de nó em nó, até atingir o seu destino. Assinale a alternativa correta para qual topologia possui tais características. Letra A, anel. Letra B, barramento. Letra C, cisco. E a letra D, eclipse. Pessoal, para responder essa questão é muito importante que a gente entenda o que é topologia, o que é uma topologia de rede, né? Quando a gente fala das topologias nas redes de computadores, a gente costuma dividir em topologias físicas, que correspondem ao layout da rede, e a topologia lógica, que corresponde ao fluxo de dados nessa rede. Vamos dar exemplos aqui, então, de tipos de topologia, como, por exemplo, a ponto, que é uma topologia onde nós temos dois computadores conectados através de um meio de transmissão. Olha ali a imagem. Então, tem um computador conectado a outro computador através de um meio de transmissão de dados, que nesse caso é um cabo de rede, formando, então, uma topologia ponto a ponto, certo? Temos também a famosíssima topologia estrela, muito cobrada nas provas de concurso. Essa topologia tem como seu princípio apresentar um ponto central de conexão, onde todos os computadores estão conectados entre si através desse mesmo ponto central de conexão, que pode ser um equipamento, por exemplo, conhecido como switch, que realiza então a função de ponto central e conecta vários computadores dessa topologia estrela. Outra topologia muito cobrada, que inclusive é pedida nessa questão, vocês já vão observar comigo, é a topologia em anel, também chamada de token ring. Essa tem como princípio formar um circuito fechado. Nessa topologia temos um computador conectado a outro, e aquele último ao primeiro novamente, formando então um circuito fechado. Por isso chamamos de topologia em anel, porque forma um circuito fechado. Temos também a topologia em barra ou barramento. Nesse tipo de topologia, os computadores estão conectados entre si, compartilhando um mesmo meio físico linear de transmissão de dados, que nada mais é do que um cabo de rede, como vocês enxergam nessa imagem. E aí cada computador que deseja se conectar nessa rede, se conecta a esse mesmo cabo de rede, a esse mesmo barramento, ou também chamado de barra. Tem mais topologia, temos a topologia em árvore. Nesse caso, os computadores estão conectados entre si, respeitando uma hierarquia de conexão. Por exemplo, esse computador que está aqui em cima, no primeiro nível de conexão, está dando origem para a conexão de mais dois computadores em um segundo nível. E esse que está no segundo nível, por exemplo, está dando origem à conexão de mais dois computadores num terceiro nível. E aí, por que temos a ideia da hierarquia? Porque para esse computador aqui do terceiro nível chegar numa conexão ao terceiro nível, ele obviamente vai ter que passar pelo segundo nível para então chegar no terceiro nível. Então, no caso da topologia em árvore, os computadores conectados, eles respeitam uma hierarquia de conexão. Outra topologia que nós temos, que também é bem famosa, é a topologia em malha ou mesh. Essa topologia corresponde a várias conexões ponto a ponto, onde cada terminal, onde cada computador ou dispositivo é conectado a todos os outros. Percebe? Esse aqui de baixo, ó, ele está conectado a todos os outros com conexões diretas ponto a ponto. E assim acontece com cada um desses computadores, cada um deles está conectado a todos os outros com conexões ponto a ponto, formando o que a gente chama de topologia em malha ou mesh. Temos também, pessoal, topologia híbrida. Nesse tipo de topologia é a ideia quando nós temos mais de uma topologia na mesma rede. Então imagina, essa empresa resolveu colocar uma parte da rede numa topologia em anel, que forma um circuito fechado, e a outra parte da rede numa topologia em barra ou barramento, compartilhando o mesmo meio físico linear de transmissão de dados. Então aqui, como nós temos duas topologias na mesma rede, nós vamos dizer que a topologia dessa empresa é híbrida, porque tem mais de uma topologia. Então a ideia aqui é ter várias topologias na mesma construção de rede, né? Voltando lá para a questão, quando a questão pediu para ler atentamente a frase abaixo, percebe que
ele já entregava qual era a topologia no começo, porque ele disse: os dispositivos dessa topologia são conectados em série, formando um circuito fechado. Só isso já matou a charada, porque quando a topologia forma um circuito fechado, a resposta tem que ser a topologia em anel, que nós temos aqui na letra A de América, como de fato o gabarito e a resposta desta questão. Certo, pessoal?